dia, alunos da segunda série. Tudo bem com vocês? Filósofos. Vamos pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais sobre a teoria do conhecimento. Pois bem, nós já passamos pelo ceticismo, também pelo dogmatismo, e agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito do relativismo, dentro do nosso tema maior, que é a teoria do conhecimento. Vamos caminhar. O nosso objetivo: discutir, analisar, sistematizar acerca das questões relacionadas à teoria do conhecimento. Lembrando, a teoria do conhecimento, ou a gnoseologia, gnose, conhecimento, logia, estudo, é uma área, um ramo, um campo da filosofia que se debruça, que estuda, que pesquisa como o processo do conhecimento acontece. Beleza? Então vamos lá, teoria do conhecimento, uma área da filosofia que busca entender o processo do conhecimento. Não só estudar o conhecimento, mas como esse acontece. Pois bem, a nossa avaliação, deixa eu fechar aqui um instantezinho. A nossa avaliação se dará na observação da participação do aluno durante a aula. Veja, não esqueça de deixar nos comentários a sua assinatura, a sua frequência. Também, através dos comentários, questionamentos orais, realizados pelo professor e também pelos colegas. Tudo isso ligando, vamos usar a expressão da informática, uma expressão que vocês conhecem bem, vamos fazer o link. Perguntas, respostas, linkando com o conteúdo proposto, que é o relativismo. É um assunto muito interessante também. E nós vamos conseguir trabalhar um pouquinho do ceticismo, do dogmatismo e agora aumentando um pouco mais a nossa linha de discussão com o relativismo. Deixa eu voltar aqui. Tomando uma aguinha. Vamos lá. O relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, claro, enquanto ser humano, tornando o conhecimento subjetivo e não objetivo e não com uma verdade absoluta. O que temos aqui? Algo que gera uma semelhança com quem? Os céticos ou os dogmáticos? Veja, a teoria do conhecimento, e é o nosso campo de investigação nesse ponto da filosofia com vocês, busca entender como se dá o processo do conhecimento. E nós estamos, hora ou outra, envolvidos com a questão da verdade. E um dos campos, ou uma das ideias, faz parte do pensamento filosófico, é justamente isso. O ser humano, ele tem isso de buscar algo que possa afirmar, que possa dar base, como uma sustentação de verdade. Agora, essa verdade, ela realmente é possível? Existe uma verdade absoluta? Esse é o questionamento. E em cima disso, nós podemos pensar o seguinte: quem pode ganhar ou perder com a existência de uma verdade absoluta? Será que, ao atribuir a algo ou a alguma coisa uma verdade absoluta, isso não pode abrir um campo para manipulações, para um aprisionamento, claro, de pensamento, levando pessoas a se tornarem submissas a uma única forma de ver a vida, ver o mundo,
até mesmo ver os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos sociais. Será que uma verdade absoluta ela é tão necessária? Esse é um questionamento. E a filosofia pensa isso e nos leva a pensar também. Bom, vamos pontuar que nos deparemos com uma verdade absoluta. Será que essa verdade absoluta tem um sentido? Serve a alguma coisa? E aí nós chegamos aqui ao relativismo, que vai dizer justamente o contrário, que não há uma verdade absoluta. O posicionamento é justamente de se questionar o apontamento de verdades universais. O ser humano, o homem, o indivíduo, é um ser subjetivo. Aquilo que passa em mim pode não passar no outro. Pode ter uma semelhança, mas não significa que seja a mesma, aspas, verdade que passa por mim, passa pelo outro. Existem sonhos, desejos, vontades, a captação do conhecimento muito subjetiva. E aí nós encontramos essa corrente, o relativismo. Vamos caminhando. O ato de relativizar é levar em considerações questões cognitivas, questões de como se comportar diante de situações onde podemos aprender ou não, ou desenvolver este aprendizado. Questões morais, culturais, sobre o que se considera verdade. Novamente, estamos aí envolvidos com a questão verdade. O que é a verdade? Existe uma verdade? Há realmente uma verdade absoluta, inquestionável? Ou seja, o meio que se vive é determinante para a construção, deixa eu fechar um pouquinho aqui, para construir essas concepções. Concepções de verdades absolutas ou de uma verdade absoluta. Me permitam aqui tomar uma água. Para a gente continuar. Então vamos lá. Deixa eu fechar novamente, porque o texto é um pouquinho grande. A relativização é a desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existam outros tipos de verdade. Interessante isso. De perspectivas para as mesmas coisas e que não há necessariamente um certo ou errado. Agora, veja, nós, deixa eu voltar aqui, enquanto membros de uma sociedade, carregada de uma cultura, ou no nosso caso, de uma multiplicidade cultural, uma pluralidade cultural, nós nos deparamos com infinitas colocações de verdades. Então veja, quando nós buscamos perceber o outro, entender o outro, até respeitando a opinião do outro, entramos de certa forma até em choque com aquilo que culturalmente nos envolve. Por quê? Culturalmente nós buscamos, querendo ou não, nos estabelecermos com base em uma verdade absoluta. O julgamento, por exemplo, o certo e o errado, o comportamento em determinadas situações, comportamento A ou comportamento B, é um comportamento coerente, é incoerente, é correto, não é correto. Nós somos conduzidos e aprendemos isso desde a nossa infância, primeira infância, desde quando começamos a perceber o mundo, a entender as coisas que nos cercam, começando dentro da nossa própria casa, nossos familiares, enfim. Esses posicionamentos são
os nossos condutores. Que pensamentos? De certo e de errado. Pode, não pode. Porém, veja como é interessante. Aquilo que para nós, enquanto brasileiros, pode dar uma ideia de negatividade ou de errado, pode para uma outra cultura não ser visto da mesma forma. E é neste sentido que entra o relativismo, ok? Vamos. O primeiro passo na aplicação do relativismo é não julgar. E aí, nós podemos aqui abrir um espaço para pensarmos as questões culturais. Por exemplo, até um exemplo bem assim simples, no alimento, na vestimenta, que acaba destoando de uma cultura para outra, e nós temos, querendo ou não, uma perspectiva de verdade ou uma perspectiva de certo e de errado. Mas aquilo que pode ser verdade, no meu ponto de vista, para uma outra situação, uma outra cultura, um outro comportamento, não há nada de anormal. É a verdade para aquele outro lado. Então, o relativismo vem justamente pensando esta subjetividade do ser humano. Ou seja, cada um em sua individualidade, na sua forma de ver e viver, na sua forma de ver o mundo, de captar o mundo, de conhecer o mundo, de analisar o mundo aqui no sentido daquilo que nos cerca, da nossa vivência. Então, o primeiro passo na aplicação do relativismo é não julgar. E vamos para o exemplo nosso de cada dia do Brasil. Como eu disse há pouco, uma nação multicultural, livre. A nossa Constituição nos garante isso. A liberdade de escolha, a liberdade do ir e vir, de se comportar, claro, dentro de uma legalidade, dentro daquilo que nós chamamos de lei, daquilo que não abusa o espaço, não invade o espaço do outro. Então nós temos dentro da nossa cultura uma cultura plural, diversa. E o primeiro ponto é, olhando para o relativismo, o não julgamento. Que fica muito próximo aqui do que temos visto, por exemplo, com a questão do preconceito, do racismo, da intolerância religiosa, da xenofobia, do sexismo e por aí vai. Então, a aplicação do relativismo, primeiro, não julgar. O estranhamento de uma outra verdade ou comportamento ajuda na desconstrução do paradigma. E é importante para repensar os fatores que influenciaram naquela construção, ou na construção daquela cultura, naquela forma de pensar. Por isso o relativismo. E é interessante pensarmos assim, relativamente. Não construímos um mundo com base em um posicionamento tão sólido que pode até dificultar as nossas relações. Por mais que eu acredite em uma verdade, por mais que eu acredite em algo absoluto, eu preciso pensar, aqui é uma reflexão, eu preciso pensar, será que não cabe aí um espaço para um olhar diferente? Um espaço para um não julgar em todas as situações? O relativismo é associado principalmente ao conhecimento das ciências humanas, como a antropologia e a filosofia. Daí um problema. Acaba que as ciências humanas caem assim em uma espécie de julgamento, muitas vezes por quem não conhece a área, achando que por se tratar de ciências humanas, tudo é permitido, tudo é possível, não há limite, não há regra, não há lei, tudo pode. Não é bem assim. O que nós levantamos enquanto ciência humana é a oportunidade de uma reflexão,
de um pensamento sobre. Não é simplesmente tudo pode, porque trabalho a área das ciências humanas, seja ela antropologia, filosofia, sociologia, a história, a geografia, enfim, áreas afins. Não é isso, é a discussão, é a conversa, é o diálogo, é o respeito, tá? Mas o relativismo está bem associado a isso, porque são ciências que buscam um olhar, não um olhar ideológico ou pronto, mas uma abertura para se pensar várias possibilidades. Frase do sofista grego Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Mas o que significa isso? E é interessante essa frase, e é interessante também as possibilidades de sua interpretação. O homem é a medida de todas as coisas. Podemos começar de trás para frente. O homem mede todas as coisas a partir de si. Nós utilizamos uma métrica, uma régua própria de cada um para mensurarmos, para medirmos aquilo que nos cerca. Esta é uma possibilidade de interpretação dessa frase. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas são medidas a partir de um indivíduo. E dentro da sua subjetividade. Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo que é muito interessante, tentando explicar para nós o significado dessa frase. Os sofistas eram conhecidos como professores itinerantes. Os sofistas foram alvos de críticas de Sócrates, de Platão, também de Aristóteles, pois eles recebiam essa denominação porque percorriam as cidades, se deslocando de um lugar para outro, ensinando às pessoas a arte da retórica, principalmente ali, quando a política estava ganhando um espaço e o discurso era importante, e outros artifícios argumentativos. Veja bem, a arte da eloquência, a arte do bem argumentar, a arte da palavra, justamente isso era trabalhado pelos sofistas. Os sofistas, praticantes do sofismo ou sofisma, atuaram durante a Grécia Antiga em um período, como eu disse, em que os cidadãos estavam muito interessados em aspecto da vida pública e política. Pois bem, por isso, os seus ensinos, que envolviam a argumentação pública, retórica e oratória, encontrou muitos adeptos. É importante ressaltar que o trabalho realizado pelos sofistas, e aí está um outro grande problema, porque para Sócrates, para Platão, a filosofia era basicamente um estilo de vida. Se vivia a filosofia, se vivia para a filosofia. E de repente chega aí um outro pensamento onde se trabalha, e não se trabalha de uma forma não remunerada. Pelo contrário, todas as aulas eram concedidas mediante pagamento. E nisso, claro, gerou aí a crítica dos famosos. Pois bem, deixa eu fechar aqui um instante. Esta frase é fundamentada na teoria do filósofo Heráclito, que descreveu o fluir incessante da realidade, revelando que o conhecimento pode ser alterado graças a circunstâncias mutáveis, ou seja, que mudam da perspectiva humana. O que é uma verdade hoje pode não ser uma verdade amanhã. Me permita aqui tomar um golinho d'água. Muito bem, deixa eu voltar. Prestemos atenção. Tem um exemplo que me ocorreu aqui agora, não foi nada pensado anteriormente. Os profissionais da nutrição, nutricionistas, médicos envolvidos com a nutrição, a área da nutrição, nutrólogos,
pensavam, por exemplo, o ovo, alimento. Alguns poucos, né, dias ou meses, anos, pouco tempo, só a título aqui de uma curiosidade, o ovo era um vilão. Então as pessoas não podiam ou não deveriam comer ovo, fazer uso do ovo, muitas vezes durante a semana. Passou-se o tempo, essa que era uma verdade, caiu. O ovo é considerado um alimento completo, rico, um dos mais ricos, inclusive, podendo ser consumido diariamente. E praticamente, claro, aqui eu não vou me arriscar, não sou da área, mas por curiosidade andei lendo uma época sobre isso, mas não tem um limite, não é tão limitado. Claro que todo alimento deve ser consumido com cautela, com cuidado, enfim, o ovo não é diferente. Mas aquilo que outrora era uma verdade, hoje já não é aquela verdade que outrora era absoluta. Então isso vai sendo alterado graças às circunstâncias mutáveis, mudança da percepção humana. Ok? Vamos caminhar. Com base na filosofia, é possível então estabelecer uma relação desta frase, daquela frase que nós acabamos de ler de Protágoras, desta frase de Protágoras com a concepção de verdade dos sofistas. Esta frase se enquadra nas doutrinas sofistas, que defendem o relativismo e a subjetividade, ou seja, cada pessoa constrói a sua própria verdade. Veja, nós estamos aqui em uma reflexão sobre a temática, tá? Cada um crendo na sua verdade, mantém a sua fé, mantenha o seu credo, a sua crença. O que é verdade para uma pessoa poderá, inevitavelmente, não ser verdade para outra. Esse é um relativismo. Simples assim. Bem próximo daquilo que nós estudamos anteriormente, o ceticismo. E bem contrário ao dogmatismo. Vamos lá a uma interpretação daquela frase de Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. A interpretação da frase, o homem é a medida de todas as coisas, uma possível explicação para esta frase é que o homem tem o poder para determinar o valor ou significado das coisas, criando a sua própria realidade. Por exemplo, duas pessoas moram em países diferentes, uma no Brasil e outra em Portugal. As duas têm que fazer, ou têm de fazer, uma viagem de carro de 500 quilômetros. Para a pessoa que mora no Brasil, que é um país maior em tamanho, considerado um território continental, 500 quilômetros pode não ser uma viagem longa. No entanto, para uma pessoa que mora em Portugal, menor em tamanho, 500 quilômetros pode ser considerado uma viagem longa. Então, vemos aqui, ou vemos assim, aqui neste pensamento, nesse exemplo, que a mesma distância tem percepções diferentes para as duas pessoas. Ou seja, pode ser um conceito relativo, consoante, ligados aí à realidade das pessoas. Para um português, nossa, 500 quilômetros é uma distância enorme, é uma eternidade para se percorrer. Para nós que moramos em um Brasil continental, é uma distância relativamente curta, é uma viagem rápida. Aqui se encaixa plenamente com o relativismo. Ok? Então nós vamos finalizar por aqui, lembrando que ceticismo também não há uma verdade absoluta, e por não
encontrar essa verdade absoluta, o conhecimento ele fica em uma situação complexa de se desenvolver, ou a possibilidade de se desenvolver o conhecimento. Já para o dogmático, existe uma verdade absoluta e por isso mesmo o conhecimento é possível. E agora nós encontramos o relativismo com a sua subjetividade, cada um carregando a sua verdade. Ok? Alunos e alunas, alunas e alunos, conto com vocês para as próximas aulas, lembrando, reafirmando, ceticismo, dogmatismo, relativismo. Daremos sequência à nossa teoria do conhecimento, fechando o nosso bimestre. Desejo que vocês possam desfrutar da aula. Qualquer dúvida, entre em contato, fale, busque, procure. A nossa ideia e o nosso ideal é trabalharmos juntos, mesmo quando necessário à distância, mas me coloco à sua disposição, ok? Desejo a todos um dia muito feliz, produtivo, boas avaliações. Não deixem de estudar, de investigar, se preparem, vocês são capazes. E eu continuo aqui me colocando à disposição de vocês. Valeu e até a próxima aula. Um grande abraço. Até lá.